Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento. E é importante a gente entender sobre esse processo, porque a gente sabe que o mundo ele está em processo de envelhecimento populacional. Ou seja, o número de pessoas mais novas está diminuindo e o número de pessoas com mais idade ou pessoas mais idosas está aumentando. Isso decorrente de vários fatores, como por exemplo, a redução da taxa de natalidade, ou seja, os casais hoje em dia estão tendo menos filhos e a expectativa de vida aumentou, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, decorrente aí da tecnologia, da medicina, do conhecimento. Então, teoricamente, a expectativa de vida está maior e, com isso, o número de pessoas idosas também está se tornando maior. E por isso que é importante a gente entender sobre o processo de envelhecimento. Teoricamente, é um processo contínuo, um processo irreversível e um processo fisiologicamente aí também natural. Tá? Então, é importante a gente entender sobre isso porque, apesar de ser irreversível, a gente consegue minimizar os efeitos do envelhecimento. Então, quando a pessoa ela vai envelhecendo, teoricamente ela vai reduzindo a massa muscular, ela vai reduzindo a força muscular, ela reduz a potência muscular, ela tem algumas alterações sensoriais, como alteração de visão, de audição, que teoricamente afeta essa parte do equilíbrio também. Tem alteração da marcha, alterações posturais, como por exemplo, as pessoas idosas elas acabam apresentando uma hipercifose, ela começa a ficar mais curvadinha, mais flexionada. Ela tem redução da densidade mineral óssea, o que favorece, por exemplo, no processo de fratura óssea, então ela tem mais risco de fraturar os ossos, o que acaba acontecendo muito com os idosos também. E através do treinamento, através do exercício físico, a gente consegue minimizar essas alterações. Então, por exemplo, uma modalidade que é extremamente importante é o treinamento de força. Se a gente fosse pegar todas as modalidades aí que a gente tem acesso, na minha opinião, o treinamento de força é uma das mais importantes, porque através do treinamento de força a gente consegue aumentar a massa muscular, a gente consegue aumentar a força muscular, a gente consegue aumentar a potência muscular, a força explosiva, teoricamente aumentando a massa muscular, a força, a potência. A gente consegue melhorar o equilíbrio associado com esse aumento de força, de massa muscular, de potência. Teoricamente a gente consegue melhorar também a marcha desse idoso, a gente consegue, através do treinamento de força, associado também com outros tipos de exercício, melhorar a postura desse idoso e teoricamente o treinamento de força ele é extremamente interessante para a gente aumentar a densidade mineral óssea. Ou seja, se você consegue aumentar a massa muscular, você consegue aumentar a força, você consegue aumentar a potência muscular, teoricamente você reduz o risco de queda desse idoso. E se ele tem menor risco de queda, teoricamente ele vai ter uma melhor função e menos risco aí de sofrer alguma fratura, por exemplo. Outra questão importante é o aumento da densidade mineral óssea, ou seja, se ele também tem uma densidade mineral óssea maior, o risco, por exemplo, dele fraturar algum osso também se torna menor. Uma coisa importante nesse público idoso é que eles têm, teoricamente, uma perda de força muscular mais significativa em membros inferiores. Então é importante a gente aumentar a força de membros inferiores dos idosos, por questões funcionais, como sentar e levantar, caminhar, fazer as suas atividades e também reduzir o risco de queda. E outra questão importante é que muitas pessoas elas acham que o idoso ele não tem capacidade de se adaptar ao treinamento, mas esse público, a terceira idade, os idosos, eles apresentam uma plasticidade muito grande ainda dos seus tecidos, ou seja, é capaz de aumentar a massa muscular sim, é capaz de aumentar a força muscular sim, e é capaz também de aumentar essa força explosiva. Tá? Então o treinamento de força ele é uma modalidade extremamente interessante para esse público e, ao meu ver, é uma das modalidades que mais a gente tem que recomendar para esse público, porque através do treinamento de força a gente vai ter um grande aumento de massa muscular, de força e de potência, que são variáveis extremamente importantes para esse público.